Otimize, vá de JMT Service. Muito bem, olha gente, no último dia 18 foi celebrado o Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma. Você já ouviu falar dessa doença? Pois é. E aí por isso, gente... Tem a ver com retina, eu acho. Tem a ver mesmo, você tá certo. Por isso, gente, a gente vai falar um pouco sobre esse tipo de câncer que é raríssimo e que afeta, os olhinhos, Edivan Martins, né? Afeta os olhos, principalmente em crianças. O diagnóstico precoce, gente, é fundamental. Mais uma vez a gente está falando aqui de diagnóstico precoce, que é justamente fundamental para aumentar as chances de tratamento eficaz e preservar a visão. E aí, para explicar um pouquinho mais sobre a doença em si, o retinoblastoma, seus sintomas, como é que a gente pode identificar, gente, essa condição, estamos recebendo o oftalmologista especialista em retina. Dr. Luiz Augusto está conosco hoje aqui, vai esclarecer aí um pouquinho como a prevenção e o tratamento, gente, podem salvar vidas. Doutor, seja muito bem-vindo. Prazer tê-lo conosco aqui para a gente tratar desse câncer que, às vezes, aperta até mais ainda o coração, porque ele afeta principalmente as crianças. Seja muito bem-vindo. Prazer, bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Edivan. Bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês. É verdade, Andresa. Quando a doença afeta crianças, eu acho que ela toca mais, né? Uhum. Toca mais em toda a população. Sim. E quando a gente fala em câncer, uma palavra tão pesada em Verdade. Criança, aí, meu amigo, quem tem seu filho que sente, né? Uhum. Mas assim, estamos numa campanha nacional, Olho nos Olhinhos, né? Sim. Essa campanha é para conscientização da população. Né? É uma doença, o retinoblastoma é uma doença que, se diagnosticada precocemente, a gente consegue muito bem um tratamento satisfatório. Então, Sim. assim, a conscientização que essa campanha ela pretende fazer na população é o cuidado, né? É levar a criança ao médico logo após o nascimento. Veja bem, o retinoblastoma é uma das doenças que pode ser diagnosticada no nascimento da criança. Né? Antes mesmo. Então, muito super cedo, né? Exatamente. A criança herda essa... Existem dois tipos de retinoblastoma. Um é herdado e o outro é esporádico, que a gente chama. O herdado, o que tem relação genética, ele é um pouco mais perigoso. Ele pode envolver os dois olhos e ele pode ser envolvido com outros tipos de câncer. Por isso, um cuidado mais específico. Porém, todos eles têm seus perigos. Então, assim, a conscientização nasceu a criança, procura o oftalmologista, faz o teste do olhinho, Sim. né? Nos primeiros dias de vida, e faz o Tão acompanhamento. importante quanto do pezinho, o do olhinho também, né, doutor? Exatamente, o teste da orelhinha, Sim. o teste do olhinho e o teste do pezinho. Esse exame é feito com a luz? Exato. Edivan, a gente faz esse teste, na verdade, o teste do olhinho em si, ele pode ser feito por qualquer profissional de saúde que tenha sido treinado. Ele não precisa ser exatamente pelo oftalmologista. Então, isso aí já é um teste de triagem, né? A gente, para você ter ideia, o profissional, ele lança uma luz sobre o olho da criança e esse olho ele volta com reflexo. Né, que é o reflexo vermelho, que a gente chama. E quando a gente tem o diagnóstico de retinoblastoma, esse reflexo vermelho não é tão vermelho, ele é quase branco, às vezes bem branco. Sim. Que nós chamamos de leucocoria. Sabe, às vezes, quando a gente tira uma foto, antigamente era mais comum, é Edivan nesse tempo também, que a gente tirava foto com aquele flash e a foto, a pessoa vem com aqueles olhos vermelhos. Parecia... com as manchas, né? Lembra que o povo dizia olho de gato? Aquele ali é o reflexo vermelho. Nesse exame a gente vê esse reflexo e dependendo, a gente vê se ele é simétrico, se os dois estão iguais, se estão uniformes. Tem uma alteraçãozinha aqui. Opa, o profissional encaminha para o médico oftalmologista. Esse é o exame de triagem que deveria ser feito na maternidade. Sim. Logo após o nascimento, seja por um enfermeiro, pelo próprio médico pediatra. Comumente isso não é feito. Veja, é lei no país, tem que ser feito, mas a gente às vezes observa que não é realizado adequadamente. Nesse caso, os pais podem cobrar.
Já que é uma Devem, lei, né, na para verdade. garantir o direito da criança. Faz parte do plano de conscientização Olho dos Olhinhos, que é os pais precisam cobrar. Uhum. Não nasceu no interior, não tinha nenhuma pessoa capacitada para fazer o teste, aí procura o médico oftalmologista, que é melhor, né? Sempre na medicina é melhor prevenir do que remediar. Uhum. Ok, mas se não é feito o exame lá na hora, lá na maternidade, nasceu, passou o tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, sei lá, 6 meses, há algum sinal? A criança apresenta algum sinal para que a mãe ou os pais possam tomar uma Observar, né? providência? Uhum. Boa pergunta. Tem, sim, alguns sinais. Um deles é esse que eu já falei, é o reflexo, né? Você nota aquele olho mais branquinho do que o outro, principalmente quando vai tirar uma foto. Hoje é mais difícil, que hoje nossas fotos é com celular, mas quando sai um flash, você consegue ver a diferença. Um olho reflete diferente do outro, opa, sinal de alerta. Uhum. Outra coisa, estrabismo, o que o pessoal chama de olho torto. Quando você vê um olhinho assim mais para fora, aquele olho pode também apresentar retinoblastoma. Uhum. Outro sinal, olho vermelho. Um olho, rapaz, o olho direito do meu filho fica vermelho Mas todo o dia, olho que você doutor. diz é a parte branca? A parte branca, exatamente. branca Aí vermelhada. fica vermelho várias vezes, opa, outro sinal de alerta. Algo muito constante, né, doutor? Exato, Uhum. exato. Aí, liga o sinal de alerta, opa, vou procurar o oftalmologista, né? Mas o ideal é, nasceu a criança, teste do olhinho. 6 meses após o teste do olhinho, procura um oftalmologista para repetir o exame. E dessa vez a gente faz até um exame mais completo. Uhum. A gente dilata a pupila, examina a retina totalmente. É importante isso porque o diagnóstico precoce é a chave, é a solução. Porque diagnosticando precocemente a gente consegue tratamento satisfatório. E aí, doutor Luiz, eu lhe pergunto, o que acontece dentro do olho, né? Quando a gente observa o retinoblastoma? Qual é a estrutura ali que se modifica? Certo. Veja, como o próprio nome diz, retinoblastoma é um tumor na retina. Uhum. O que é a retina do olho? Eu costumo falar para meus pacientes que a retina do olho é como se fosse um tecido que cobre a parte de dentro do olho. Parece um papel de parede. Uhum. É como se fosse o papel de parede dessa sala. Sim. Então, a retina é esse tecido que cobre a parte de dentro do olho. Ele é responsável para captar a imagem e levar para o cérebro. Então, é um tecido super importante. Uhum. Células desse tecido começam a se proliferar, crescendo, formando um tumor. Sim. E isso acontece intraútero. Muitas vezes o bebê Sim. em formação, quando está na formação do olho, do corpo do bebê, Uhum. começa esse tumor. Por isso a importância de fazer Assim que nasce. assim que nasce. Uhum. Na maternidade. Sim. Melhor. Nasceu, já vai Já vai fazendo esse teste. realizando todos os testes. O melhor que tem importante. é antes da alta, porque às vezes a mãe sai do hospital, né? Sai do hospital, vai para casa, aí tem os problemas, né? Às vezes não tem a condição de procurar um serviço médico. Então, a oportunidade que o sistema de Sim. saúde tem é ali, né? Sim. Que a mãe acabou de nascer o bebê, vai ter alta no outro dia, talvez, ou 2 dias depois. Então, Sim. aquele momento é o ideal para a gente fazer o teste do olhinho. Uhum. Porque, às vezes, dependendo da família, muitas vezes a pessoa, até conhecimento mesmo, né? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento, não sabe que é tão importante o teste do olhinho. Pois é. Às vezes, pois é. já escutei esse teste do olhinho, mas eu acho que não é importante, não vou fazer, não, estou ocupada, o bebê está chorando muito, aí vai deixando. E quando chega para realmente realizar um diagnóstico, passou o né, tempo. doutor, já passou ali o Exato. momento, né, E o exato. teste do olhinho, Andresa, não é importante só para o retinoblastoma. Uhum. Aqui a gente está conversando aqui sobre o retinoblastoma, Claro. mas existem várias outras doenças que o bebê já pode ter nascido. Como, por exemplo, doutor, só pra gente levar Glaucoma público. congênito, catarata congênita. Uhum. Todo mundo acha que catarata é só aquela catarata do idosinho, do idoso de 65 anos, 70 Sim. anos. Não. Existem outros tipos de catarata, entre elas a catarata congênita, que já nasce com o bebê. Altas ametropias, que são altos graus. Por Sim. exemplo, um grau alto de miopia já Desde muito novo, desde né? muito novo. Uhum. E isso é importante a gente observar isso logo cedo, porque a visão da criança, ela se desenvolve nos primeiros anos de vida.
Sim. Então, se você não... A criança, o bebê não sabe dizer que não está enxergando nada. Exatamente. Né? Inclusive, doutor, até tem uma curiosidade. Como é que faz para fazer um exame como esse? Assim, porque a gente, quando vai no oftalmologista, a gente vê as letrinhas lá, né? Vai mudando as lentes. E ali você vai, né, diagnosticando qual é o melhor grau para um adulto. Mas e na criança, como é que faz? Interessante, né? Interessante. A gente, para crianças, a gente tem um aparelhozinho que a gente joga um feixe de luz e a partir desse feixe de luz a gente consegue descobrir o grau. Você acredita? Mesmo. A gente consegue fazer em adulto também isso. Porém, como o adulto sabe falar e sabe dizer qual o melhor, né? Sabe se expressar, é mais fácil, é mais tranquilo, mais confortável a gente fazer aquele exame tradicional. Mas quando é um bebê ou uma criança que ele não vai dizer a letra e nem vai saber dizer se está melhor ou pior, a gente consegue fazer, dilata a pupila, faz o examezinho e consegue até prescrever o grau, o óculos dele. Sim. Doutor Luiz Augusto, vamos falar aqui com a Dona Maria do Esquecimento. Aquela que esqueceu de pedir o direito que ela tem do exame na maternidade. E 6 meses depois esqueceu também, 1 ano esqueceu também. E lá na frente, com 1 ano ou 2, a filha aparece com a retinoblastoma. E aí, qual é a consequência disso? Muito bom, Edivan. Veja, como qualquer tumor, ele pode se espalhar. Então, qual é a importância também do diagnóstico precoce? É evitar. É evitar o crescimento, né? E espalhar para outros lugares. Quando a gente descobre com 1 ano e meio, 2, existe tratamento para isso, né? A gente costuma dizer o seguinte, no tratamento do retinoblastoma, quando a gente primeiro visa a vida da criança. A gente quer salvar a vida da criança. Segundo, a gente visa salvar o globo ocular, para manter o globo ocular. E a terceira, a visão. Lógico que a gente sempre quer que todos permaneçam com o olho e permaneçam com a visão, mas às vezes, dependendo do estádio do retinoblastoma, do estágio, do avanço que esteja, a gente consegue, por exemplo, resolver, mas a criança perde a visão. Sim. Às vezes a gente precisa tirar o olho da criança. E às vezes a gente precisa fazer outras coisas porque o tumor já se espalhou pelo corpo. Sim. Então, por isso que é importante o diagnóstico precoce. Também, se não é necessário, vai ter ali uma quimioterapia, né? Sim, a criança vai fazer quimioterapia, braquiterapia, que é uma plaquinha que a gente coloca no olho. Existe laser. Pode fazer laser. Sim. A cirurgia de evisceração que a gente chama, que é tirar o globo ocular. Sim. Porque a gente, dependendo de como esteja o retinoblastoma, às vezes é melhor tirar o olho, em casos extremos, logicamente, claro. do que arriscar que aquele tumor se espalhe para o corpo todo. Ali é aquela questão que eu falei de salvar a vida da criança. Né? Mas depende, hoje em dia, com o avanço da tecnologia, dos tratamentos, se for diagnosticado precocemente, a gente consegue salvar a vida da criança, salvar o globo ocular e salvar a visão da criança. Que maravilha. Entendeu? Ainda bem, né, doutor? Agora tem que ser rápido. Rápido. Tem que seguir ali o protocolo que, né, mamães e papais aí, né, às vezes de primeira viagem não conhece, não sabe muito ali, não está acostumado, e por isso que a gente leva a informação aqui para você saber que nasceu ali o filhotão ou a filhotona, né, tem que fazer aí todos esses exames, é de suma importância, porque a prevenção, como a gente sempre fala aqui, essa palavrinha é mágica, né? Prevenção é uma palavrinha mágica, então quanto mais você se prevenir, melhor, né? E ainda mais quando a gente fala da saúde das nossas crianças. Quem não fez, corra para fazer. Exatamente, né? Quem não fez ainda, faça aí, porque é de suma importância. Doutor, eu quero agradecê-lo. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, né? A gente faz jus aqui a essa campanha. A campanha lá, muito encabeçada, né? Pelo jornalista, né? Como é o nome dele? Tiago Leifert, né? Que a filhinha dele, né? Apresentou aí o retinoblastoma. Tanto ele quanto a esposa, né? Que levam aí essa fala tão importante, né? E que levaram, inclusive, essa conscientização a muitos pais e mães aí por esse Brasil afora, né? E aí, várias e várias crianças acabaram realmente sendo aí diagnosticadas com o retinoblastoma, e que bom que foram diagnosticadas precocemente, que aí pode tratar e pode fazer todo esse manejo, né, que o doutor aqui colocou, e de repente salvar, né, a vida da criança, né, os olhos, enfim, a visão da criança, que é tão importante, né? Mais uma vez quero agradecer ao
doutor Luiz Augusto, trazendo aí as informações, né, sobre o retinoblastoma. Doutor Luiz Augusto, gente, que é oftalmologista e especialista em retina. Muito obrigada, viu, pela sua participação hoje, doutor. Muito obrigado, Andresa. Muito obrigado, Edivan. Sempre que precisar, estou à disposição. Prazer tê-lo conosco. Olha, gente, 11 horas e 2 minutinhos com... né,